Vou-lhe dar então a conhecer um tratamento inédito. O Hospital da Lapa, no Porto, decidiu criar uma consulta de álcool-dependência, oferecendo à população uma prestação de cuidados clínicos na área da alcoologia, alternativa aos serviços oficiais de outras instituições privadas. Esta consulta tem uma elevada taxa de sucesso, sem internamento, sem abstinência total e a um baixo custo. É isso que vamos ficar a conhecer então nesta primeira parte e para isso mesmo eu tenho comigo o responsável por este projeto, por esta consulta de álcool-dependência, é psiquiatra e o seu nome é Dr. Ramiro Araújo. Seja muito bem-vindo ao consultório, Soutor. Muito obrigado por estar aqui connosco, Soutor, a debater um tema que me parece muito importante na nossa população, uma vez que o alcoolismo atinge muita gente em Portugal. Muito obrigado, Susana. Muito boa tarde, senhoras espectadoras. Muito boa tarde, senhores telespectadores. A verdade é que o alcoolismo não é só um problema muito grave em Portugal, é um problema muito grave em todo o mundo, onde faz cerca de 2,5 milhões de mortes por ano. Em Portugal, eu também tenho aqui algumas estatísticas, doutor, assustadoras. Mata 9% é causa da morte de 9% dos jovens que morrem entre os 15 e os 29 anos de idade, provoca a causa de cerca de 5% das incapacidades graves, em média geral, em todo o mundo. Em Portugal, mata 7.500 portugueses por ano, ou seja, mais ou menos 20 pessoas por dia. 7.500 portugueses por ano é muita gente. E quando falo em álcool, falo em todas as doenças, não falo só nas consequências de uma intoxicação aguda, obviamente, mas falo nos cancros que são provocados do aparelho digestivo pelo consumo prolongado de álcool, falo nas lesões do sistema nervoso central, falo em acidentes de viação, em acidentes de trabalho, etc. Indo à raiz das causas da morte de cerca destas 7.500 pessoas por ano, encontramos, ou 20 pessoas por dia, o álcool em Portugal como causa disso. Uma coisa que também me comove sempre que penso nisso, nascem cerca de 3 bebés por dia com malformações congénitas devidas ao alcoolismo das mães. Nascem sentenciadas à nascença, não é? Nascem com malformações congénitas. Estamos a falar de um problema grave. Grave em todo o mundo, que é um problema de saúde para as pessoas, saúde física, de saúde mental, que afeta a sua situação social, a sua situação profissional, a sua situação familiar e se repercute de uma forma brutal sobre as famílias. O alcoólico geralmente é violento para com o seu cônjuge, é violento para com os seus filhos. Os filhos vivem aterrorizados por ele e há, de qualquer maneira, uma vergonha social de ser filho de uma pessoa, enfim, que tem estes comportamentos violentos. De algum modo... Portanto, acaba por não ser um problema só da pessoa. Só da pessoa, mas envolve, obviamente... Obviamente, mais cerca de 1 milhão de pessoas. Doutor, quando é que uma pessoa passa de beber normalmente, socialmente, a alcoólico? Ora bem, isto é um bocadinho subjetivo, porque nós dizemos que há alcoolismo sempre que as quantidades de álcool ingeridas afetam a saúde física, a saúde psíquica ou a situação social, familiar e laboral da pessoa. De um modo geral, podemos dizer que o organismo do adulto tolera 1 grama de álcool por quilo de peso por dia. Se se tratar de não adultos, adolescentes com 15, 16 anos, a tolerância vai até ao meio grama. Se se trata de crianças mais jovens, a tolerância é quase nula. Isto tem a ver com o facto de, no organismo humano, a partir dos 15, 16 anos, se desenvolver um novo enzima capaz de metabolizar o álcool. Até lá, antes do aparecimento desse enzima que se chama sistema microsómico de oxidação do etanol, a pessoa não tem uma tolerância muito menor ao
ao álcool. Isto também tem a ver, ou melhor, se vai repercutir em algumas etnias, como por exemplo as etnias orientais, chineses, japoneses, que têm uma menor produção do sistema microsómico de oxidação do etanol e, portanto, têm uma menor tolerância ao álcool. Outras etnias, por razões genéticas, talvez, desenvolvem uma maior capacidade de produção de sistema microsómico de etanol e resistem melhor. O doutor falou, obviamente, nos jovens. Os jovens parecem ser o público-alvo quando se fala em campanhas contra o alcoolismo. É aquilo que preocupa, de facto, os governos, os médicos, são os jovens que começam a beber cada vez mais cedo. Mais cedo. E como eu disse, se começam a beber antes dos 18 anos, são muito mais sensíveis ao álcool pela falta de mel que os adultos. De qualquer maneira, é nessa idade que as pessoas fazem aprendizagem de muitos hábitos e se condicionam a muitos comportamentos. Se começamos a condicionar os comportamentos, se as pessoas começam a condicionar os seus comportamentos cedo, obviamente que mais rapidamente poderão tornar-se doentes alcoólicos. Eu quero dizer doentes alcoólicos porque eu considero o alcoolismo uma doença que tem de ser tratada e que constitui um problema que tem de ser resolvido. Aliás, é esta a condição sine qua non para que se possa partir para o tratamento do alcoolismo. Este fenómeno, a aceitação pelo próprio de que é um alcoólico, é extremamente importante. Depois da aceitação virá a motivação. Não é sempre fácil, não é, doutor? Visto que o álcool é legal no nosso país, pelo menos para a maioridade, a partir da maioridade é legal, as pessoas tendem a negar, a entrar em negação quando se fala em alcoolismo. Tendem. E o doutor é psiquiatra, deve lidar com... Obviamente, eu tratei muitas centenas de alcoólicos, não sei se terei ultrapassado os 2000. Ainda é muito jovem, doutor, ainda tem muito tempo pela frente para chegar aos milhares. Eu tenho 70 anos. Mas não parece, doutor, é um jovem ainda. Tenho 70 anos enfim, agora que apareceu o método do professor Amézin, eu tenho aspiração a tratar mais algumas centenas. Eu espero que sim, doutor. Esse é o tal método inovador que o doutor nos vai dar a conhecer hoje. O doutor já o desenvolve no Hospital da Lapa. Eu já o usava antes da morte do professor Amézin. O professor Amézin morreu no dia 18 de julho deste ano. Eu já usava, acompanho o método há 4 anos, estou em contacto com os discípulos do professor Amézin em França, o Dr. Renaud de Boerpere. Está então aqui uma das obras para esta. Doutor, quer-nos falar então do que é que podemos aprender neste livro, daquilo que... Ora bem, podemos aprender, e se me dá licença, eu queria focar o que é o problema da dependência e como é que a dependência se trata nos métodos tradicionais. A pessoa torna-se incapaz de resistir ao álcool. Sente craving pelo álcool, isto é, uma avidez, uma incapacidade, um desejo enorme e irresistível, incontrolável de beber. Logo a seguir ao craving vem um outro fenómeno, é a tolerância. A pessoa bebeu, mas necessita de beber mais. Isto acontece com todas as drogas. Sim, sim, porque quando falamos de álcool falamos de uma droga. De uma droga, obviamente, que corresponde à definição que a Susana há bocado apresentou de drogas. A tolerância. Depois da tolerância vem a dependência física. Então é que a pessoa não pode mesmo deixar de beber, porque se tenta deixar de beber, se baixam as alcoolemias no sangue, a pessoa entra em síndrome de privação. O síndrome de privação é muito incómodo, causa transtornos graves que afeta, sobretudo na saúde física e no comportamento imediato. Mas, muitas vezes, o síndrome de privação evolui para uma situação maligna, o delirium tremens. No delirium tremens, a pessoa
perde a consciência, fica inconsciente, tem alucinações, a maior parte delas visuais, outras vezes auditivas, num contexto escénico, isto é, simultaneamente visuais e auditivas, e que vê ou pequeninos animais que o atacam, que o corroem, que de algum modo lhe infestam o corpo, ou grandes animais, monstros, feras, que o estão a ameaçar. Se tivermos oportunidade de ver algum dia um vídeo de um doente em delirium tremens, o doente pode estar com a sua motricidade afetada, deitado, a berrar, de olhos fechados, a gritar, aterrorizadíssimo, ou então, se não perdeu a motricidade, está inconsciente, mas deambulando, andando pela rua, podendo pôr-se à frente de um veículo e ser atropelado, ou podendo cometer atos contra si próprio ou contra os outros. Eu tenho casos terríveis na minha vida, posso citar, por exemplo, o senhor que chegou a casa em delirium tremens, mas sem a motricidade afetada, viu um vulto, era o filho. O filho reconheceu o pai naquele estado, aterrorizado, meteu-se dentro de um forno para se esconder. Um filho pequenino, portanto. Sim, um adolescente. O homem viu no filho, não o filho, mas o demónio, e foi matá-lo com uma faca. Isto é terrível, mas aconteceu. Posso contar um outro caso de um doente também em delirium tremens, mas sem estar com a motricidade afetada. Era um pedreiro, foi na sua bicicleta para a pedreira onde trabalhava, encontrou lascas de pedra que existem nas pedreiras e fez uma automutilação genital. Conheci este homem já velho, obviamente, não assisti na altura em que ele... Perdem a total consciência da realidade, doutor. Total desligado da realidade. É este estado em que existe uma confusão mental acompanhada de alucinações, nós denominamos isto delirium, neste caso delirium tremens, porque no doente alcoólico habitualmente está acompanhado de mioclonias ou tremores, mas noutras situações... também, nomeadamente em algumas patologias da terceira idade, também pode ocorrer o delírio. Sim. Este é especificamente o delirium tremens. Uma consequência do alcoolismo. Da privação alcoólica. Da privação alcoólica. Portanto, doutores, também é uma mensagem e pelas duas histórias que nos contou, penso que é importante para os jovens que nos ouvem, porque podem chegar a este limite, que acredito que seja um limite. Doutor, o tempo é curto, vamos falar desta consulta, deste tratamento, em que é que consiste e o que é que o difere dos tratamentos tradicionais, doutor? Exatamente isso que eu queria chegar. Dos tratamentos tradicionais, a pessoa é obrigada a deixar de beber. A tal privação. Entra em privação, usam-se todos os artefactos que possamos, desde soros, hidratação oral, medicamentos diversos, vitaminas, para controlar este síndrome de privação e que a privação não se transforma em delirium tremens. Se a pessoa entra em delirium tremens, corre um risco muito sério, de 10 a 15%, de morrer, mesmo que seja transferida para uma unidade de cuidados intensivos. Depois de processado esta desintoxicação, desabituação, que é de uma violência extrema em relação às pessoas. As pessoas causam sofrimento, têm um sofrimento terrível. Também tenho quadros na minha mente de pessoas com síndrome de privação alcoólica em delirium tremens, dentro da enfermaria, para serem tratados depois. Pescador, junto de uma sanita, a meter a mão na sanita, a tirar lá de dentro qualquer coisa. O que é que estás aí a fazer? Eu estou a tirar camarões, estou a pescar camarões, porque era o fenómeno das alucinações visuais que o doente tinha durante o síndrome de privação. Portanto, este método não priva os doentes? Ora bem,
o que é que o professor Amézan concluiu depois de ter observado outras situações? Concluiu com um medicamento que até então era usado no tratamento de doenças espásticas musculares, doenças espasmódicas musculares, chamado baclofeno, em Portugal chama-se Liorzal, proporcionava aos doentes que o tomavam em neurologia um fenómeno interessante. Uma boa parte desses doentes, espontaneamente, entre comas, deixava de beber. Alguns deles, que eram aditos à cocaína, deixaram de o estar. Então isso foi logo aproveitado por um médico italiano chamado Addolorato para socorrer doentes que estavam em fases terminais de doenças provocadas pelo álcool, nomeadamente a cirrose hepática, usando nos doentes cirróticos doses de baclofeno idênticas à que os neurologistas usavam nos seus doentes neurológicos. Conseguiu com isto prolongar a vida a bastantes cirróticos hepáticos em fase terminal e apresentou trabalhos sobre isso. Depois continuou a usar o baclofeno nessas mesmas doses para tratar outras pessoas com doenças somáticas resultantes do álcool. Mas o fenómeno do controle do craving à cocaína foi estudado no Canadá por um investigador e seus colaboradores, David Roberts, que não podendo fazer isso, ou não devendo fazer isso eticamente em humanos, o fez em animais de laboratório, em ratos. E então verificou que o rato precisava portanto, induziu o vício da cocaína nos ratos e depois foi controlar-lhe o craving com o baclofeno. Verificou que os ratos necessitavam de doses 3, 4 vezes superiores às que eram usadas nos seres humanos no tratamento das doenças neuromusculares, mas que se isso fosse dado proporcionalmente, lentamente, observando como o rato estava a tolerar-se os sintomas indesejáveis secundários que apareciam à medida que subia a dose, se podia ir com esta observação atenta, dia a dia, miligrama a miligrama, aumentando as posologias até o rato atingir a posologia diária que lhe proporcionava a abolição do craving à cocaína. Sim, neste caso à cocaína. Só estou transportando isto para as suas consultas. O professor Amézan viu, então, se nos ratos acontece uma dose de dependência e é possível, aumentando a dose de dependência, as doses diárias, com este método extremamente cuidadoso de aumento das posologias diárias, também nos seres humanos há de ser possível. Vamos lá ver como. E então experimentou o método nele próprio. Atingiu 180 miligramas de baclofeno por dia, aboliu o seu craving para com o álcool. Ele bebia o whisky, e é uma grande motivação dele, que era médico, professor de medicina, cardiologista e pianista, era um pianista exímio. E estava preocupadíssimo por se ter tornado alcoólico, bebia uma garrafa de whisky por dia. Ao atingir os 180 miligramas de baclofeno por dia, perdeu a vontade de beber. Ficou tratado com o seu craving controlado. Mas resolveu ir mais longe. E então foi aumentando ainda as posologias até atingir os 220 miligramas por dia. E o que é que ele verificou nele próprio? Tornou-se indiferente perante o álcool. A sua dependência psicológica, o desejo com um doente controlado, mas que tem de fazer um esforço tremendo sobre a sua força de vontade para não beber, ou recorrer a diversas astúcias, integrar-se em grupos de autoajuda, em grupos de interajuda, socorrer-se de uma determinada fé. É isto que o Soutor propõe nas suas consultas? É isto que eu faço. Eu faço... E a toma de baclofeno não se torna não, porque evidentemente que eu começo com doses baixíssimas. O meu método baseia-se exatamente na modalidade que o professor
que o Dr. Renaud de Boerpere modificou a partir da primeira publicação do professor Amézin. Começo com 10 miligramas durante 3 dias, observo o que se passa, o doente telefona-me. Isto implica disponibilidade, implica dedicação aos doentes, implica, sobretudo, um espírito de missão, que eu procuro ter. Eu procuro trazer para Portugal um método que não obriga a tratamento, não causa qualquer internamento, não obriga a internamento. Não há internamento. E como tudo isto acontece lentamente, o doente vai perdendo o craving em relação ao álcool lentamente, não tem que deixar de beber subitamente. Boa notícia também, está doutor. excluído, portanto, o risco de um síndrome de privação e facto, todo muito o baixo. Sofrimento que daí vem, não é, doutor? Este baclofeno, sei também que tem um valor, um custo muito baixo. Muito baixo. Existem em Portugal 2 dosagens de baclofeno. Em França ainda existe só uma, os 10 miligramas, e em França houve problemas como aqui está a ver. As instituições estão vocacionadas para tratar pelos métodos clássicos, resistem à inovação, não têm consciência de que com isto estamos a poupar o sofrimento às pessoas, ou se têm, enfim, tem de viver assim. Eu tenho sofrido pressões e tenho encontrado incompreensão em muitos colegas meus que tentam menosprezar o valor deste método, que entretanto em França trata milhões de pessoas neste momento. Em França neste momento haverá entre 1.000 a 1.300 médicos a prescreverem o baclofeno. Esperemos que em Portugal faça o mesmo, doutor. Para terminar, a questão psicológica, obviamente, que mesmo com a toma do baclofeno é afetada, a procura de um psiquiatra ou de um psicólogo, peço desculpa, torna-se também, obviamente, uma necessidade. A procura de um psicólogo conjuntamente com um psiquiatra nos métodos clássicos é imediata, certo, porque faz parte dos cuidados que se tem de ter logo de princípio para controlar o síndrome de privação alcoólica que há de seguir. Aqui nós vamos atacar diretamente o fenómeno de craving e, se possível, o fenómeno de dependência psicológica. Se nós pudermos tratar a dependência psicológica, o futuro torna-se muito mais simples para o doente, porque ao fim de 3, 4 anos podemos começar a reduzir de uma forma razoável as posologias diárias e deixar com 20, 30 miligramas, o professor Amézin tomava entre 30 e 50 miligramas por dia, para resolver alguns conflitos emocionais que tinha e que sempre teve e que terão estado até na base da sua adição. Se o doente ficou apenas, e isto, portanto, acontece, em 50% dos doentes nós conseguimos tratar a dependência psicológica. Conseguimos a cura total. Em 40% não conseguimos. Eu queria dizer que este método conseguimos que ele tenha resultados positivos em 90% de pessoas. Há uns 10% que nos escapam. Claro. Nesses 40% em que nós não conseguimos tratar a dependência psicológica, a pessoa terá de continuar a tomar sempre doses de manutenção relativamente elevadas. Muito bem. Mas tinha-me perguntado pelos custos do tratamento. Obviamente, temos mesmo que terminar, o primeiro problema é que não há internamento. A pessoa está em sua casa, está junto dos seus familiares, no seu trabalho, no seu ambiente, portanto, tem toda a comodidade e não tem os custos de um internamento. A sociedade não tem de suportar os custos de um internamento. Muito bem, doutor, quem quiser... Bom... Perguntava-lhe eu para terminarmos, doutor, estamos mesmo em cima da hora, já temos ali o doutor Ribeirinho Soares à espera para entrar para a segunda parte, já se vão cumprimentar com certeza. Doutor, mesmo para terminar, peço-lhe que seja breve, para quem nos está a ouvir e quiser marcar uma consulta destas de álcool-dependência, o que é que deve fazer, onde é que se deve dirigir? Pode dirigir-se ao Hospital da Lapa diretamente. Neste momento, esta consulta com o
método do professor Renaud de Barper, creio que é feito exclusivamente por mim em Portugal. Sei que há outros colegas que usam o baclofeno noutras circunstâncias, nomeadamente nas doses em que ele era usado pelos neurologistas e foi usado pelo professor Adolorato, marcam a consulta para lá. Eu tive o cuidado de pedir à Ordem da Lapa, e a Ordem da Lapa, com toda a bondade que a sua direção tem, o senhor provedor, o senhor vice-provedor, o senhor diretor clínico que passou a vida a tratar doentes oncológicos, compreenderam o meu pedido e excederam a que as consultas tivessem um custo compatível com pessoas que estão em dificuldades económicas neste momento de crise. Falamos e que quase da maior parte da população, não é? E de cujas as consequências resulta, muitas vezes, o próprio alcoolismo.